E agora sim vamos para a nossa entrevista e como já era esperado, além do aumento na liberação dos recursos, o Plano Safra 24-25 também vem com incentivos para a adoção de práticas sustentáveis na produção agropecuária. E eu estou aqui com a Leila Harfushi, sócia da Agroícone. Seja bem-vinda, viu, Leila? Obrigado pela sua presença, uma boa tarde. Boa tarde, Márcios. Eu que agradeço o convite. É um prazer falar com vocês. Bom, vamos começar pelo total anunciado para a agricultura familiar, 76 bilhões de reais em crédito rural, com taxas menores de juros. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele diz que esse plano vai estimular ainda mais a transição ecológica no país, Leila. Nós podemos entender, então, que isso significa que pode beneficiar ainda mais a produção sustentável aqui no Brasil? Eu acho que o anúncio foi muito alinhado, né, a esse fomento, a transição produtiva sustentável, a inclusão sustentável da agricultura familiar. Mas também acho que um ponto importante é esse foco também na diversificação da produção da agricultura familiar, que é extremamente importante tanto para a resiliência produtiva, econômica, mas também climática desses produtores, né? Agora, acho que a gente vai precisar observar o apetite do produtor familiar em tomar as linhas mais atrativas, né? Essas linhas mais alinhadas à sustentabilidade, à transição produtiva, como o Pronaf Bioeconomia, Agroecologia e Semiárido, com taxas bastante atrativas, para que o produtor faça essa transição, para que o produtor diversifique a sua produção no campo. Então, vamos observar o apetite da agricultura familiar na tomada dessas linhas bastante fomentadas nesse plano safra. Ô Leila, e quem produz arroz, por exemplo, encontrará juros reduzidos para 3% no caso do convencional e 2% no orgânico, um valor total de investimentos, né, com ações do governo federal para a agricultura familiar, como a gente mencionou, é de 85,7 bilhões, crescimento de 10%. Esse valor está dentro do esperado? É um recurso que realmente tem potencial para fazer a diferença no campo e trazer investimentos voltados a práticas sustentáveis? Bom, pelo que eu ouvi, né, dos pronunciamentos ontem no anúncio do Plano Safra da Agricultura Familiar, me parece ter sido bem recebido pelo público da agricultura familiar, mas principalmente pelo público mais vulnerável, né, e menores produtores da agricultura familiar, que foi contemplado, no Plano Safra anunciado. Sempre dá para melhorar, né? Acho que o crédito rural, obviamente, é o principal instrumento da política pública, mas ele não pode ser visto como um fim em si mesmo, né? A gente tem gargalos importantes para que o produtor consiga, né, implementar práticas sustentáveis, fazer transição produtiva, diversificar sua produção, como é o caso da assistência técnica, né? A gente viu um anúncio aí de 307 milhões de reais apenas para assistência técnica. Sim. Ainda é um programa que precisa ser repensado, precisa ter uma política bastante robusta para que a gente tenha tanto a inclusão de novos produtores na política de crédito rural, quanto a perenidade do investimento da própria agricultura familiar nessas práticas sustentáveis. Bom, eu quero tocar em outro assunto com você aqui, Leila, em relação às linhas de financiamento. Também tiveram redução, 2 de custeio e 8 de investimentos. Os destaques são o financiamento de máquinas agrícolas de pequeno porte, a ampliação do microcrédito rural e a criação de fundos que ampliam o acesso ao crédito. É o suficiente para o produtor rural? Pois é, eu acho que vou reforçar a necessidade da assistência técnica, né, de qualidade no campo e para todas as atividades produtivas, além da transição produtiva para práticas sustentáveis. E adiciona a necessidade da política agrícola em revisitar os instrumentos de gestão de risco, né? Também é algo que é preciso ser repensado na política agrícola.
Agora, além dos destaques que você comentou, né, a gente também precisa destacar o alinhamento das linhas de crédito do Pronaf com a sustentabilidade, que são aquelas linhas mais alinhadas ao plano ABC+, o plano de adaptação e mitigação às mudanças do clima. Então, o Pronaf Certo. Bioeconomia, que fomenta a recuperação de pastagens, agroflorestas, dentre tantos outros sistemas produtivos, o Pronaf Agroecologia para a produção agroecológica orgânica, o Pronaf Semiárido para a irrigação na região do semiárido, bastante importante para a resiliência climática desses produtores, e o Pronaf Floresta para a implantação de sistemas agroflorestais, né? Acho que, de novo, a gente precisa olhar o apetite do produtor, a gente ainda vê pouca demanda nessas linhas. Uhum. Obviamente que a inclusão de novos produtores é bastante importante, mas a gente tem que incluí-los com qualidade, garantindo a perenidade desse produtor, garantindo o aumento de renda, e resiliência da agricultura familiar. Bom, Leila, e além dos recursos que nós acabamos de destacar na agricultura familiar, o governo federal também anunciou o Plano Safra 24-25 para a agricultura empresarial, complementando os valores para o setor rural. O Plano Safra para o agronegócio é de 400,59 bilhões, ainda está disponível 108 bilhões em recursos de letras de crédito para o agronegócios, as LCAs, e para emissões de cédula de produto rural, a CPRS, totalizando então 508,59 bilhões para fomentar o agronegócio nacional. Eu volto a conversar com você, Leila Harfuch. O plano irá aplicar uma redução de até 1 ponto percentual nas taxas de juros de custeio para os produtores rurais que possuem o CAR, como a gente sabe, que é o Cadastro Ambiental Rural Analisado. No entanto, essa a gente sabe que também é uma responsabilidade dos estados, que independe do produtor, né? Sendo assim, essa premiação tem o potencial realmente de incentivar as práticas sustentáveis? Pois é, Marcos, a minha opinião é que a implementação desse incentivo no custeio relacionado ao CAR é mais uma sinalização para que os estados acelerem a análise do CAR do que propriamente dita o produtor conseguir acessar esse incentivo, né? Mas vale ressaltar que esse incentivo foi ampliado. Na safra passada foi anunciado a redução na taxa de juros para os produtores que adotam práticas sustentáveis, mas não foi implementado e vai ser implementado a partir de 2 de janeiro de 2025. Então, produtores com certificação reconhecido pelo Ministério da Agricultura ou que tenham contratado em algum momento nos últimos 5 anos safra um contrato de investimento no programa BC+, hoje Renovagro, terá acesso a essa redução na taxa de juros de custeio, né? Isso é bastante importante para alinhar o direcionamento do crédito rural para produtores e empreendimentos alinhados à jornada de sustentabilidade na agropecuária, premiar aqueles que implementam as boas práticas, as melhores práticas, né? E também aqueles que estão cumprindo com o Código Florestal. A gente espera que a análise do CAR avance mais rapidamente nos estados. Bom, e falando do Renova Agro agora, ele vai oferecer 5 milhões para o financiamento de investimentos focados na adaptação às mudanças climáticas e na redução das emissões de carbono na agropecuária, um total de recursos, então, de mais de 7 bilhões de reais. E com a novidade, Leila, do Renova Agroambiental. Esse valor está dentro do esperado, é um recurso que tem o potencial de fazer a diferença para os investimentos em práticas sustentáveis? Pô, o financiamento de longo prazo para a agropecuária é muito dependente do crédito rural. Então, manter um Renovagro bastante fortalecido, aumentando recursos para 7,68 bilhões de reais, observando o apetite do produtor rural em acessar essa linha de crédito, né? Se a gente vê a safra passada, nós alcançamos quase o limite disponibilizado de 6 bilhões de reais, é extremamente importante. Também demonstra sinalização, né,
de fortalecer as práticas sustentáveis no campo. E é importante dizer que não é só o Renovagro que financia as práticas sustentáveis. A gente tem outras linhas de investimento no Plano Safra que fomentam recuperação dos solos, por exemplo, como no Certo, Moderagro, dentre outras linhas. certo. E eu acho que a novidade principal é que os produtores com embargos ambientais, mas que Aham. estão em processo de regularização, vão poder financiar a regularização ambiental das suas propriedades. Ok. Leila, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no Planeta Campo. Seja sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço, Márcio, um prazer. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL Reimaginando a Sustentabilidade. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity Gestão de Resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. A BCZ de todos. Campo Forte. Nosso forte é fazer você produzir mais.